Boa noite, gente. Boa noite, família. Vocês estão bem? Quem está feliz aí? Glória a Deus. Também estou muito feliz. Por muitos motivos. Ontem foi um dia muito forte, muito importante. E para mim, duas coisas foram muito emblemáticas ontem aqui na conferência sobre a presença de Deus. Uma, porque para mim é como se fosse um tempo de cumprimento, de 10 anos de jornada, buscando, orando sobre esse tema, a presença, e poder estar aqui ontem vendo milhares e milhares de pessoas assistindo, instrução sobre fome e sede pela presença de Deus. Eu acredito que é um tempo muito importante, não tem a ver conosco, mas tem a ver com o que Ele está fazendo no Brasil. E a segunda coisa que para mim foi muito emblemática é que isso não é uma conferência, é uma palavra que está sobre nós, e é uma palavra que está sobre essa comunidade, sobre essa igreja. Então eu creio que o Espírito está selando uma palavra aqui, uma comunidade da presença. Comunidade, uma igreja de homens e mulheres que querem hospedar a presença de Deus. Então foi um dia muito importante. Também estou feliz porque os meus amigos, os bravos, estão aqui hoje ministrando conosco, a Dani e o Fábio. Sempre é muito forte quando a gente está junto, e estou feliz também por isso. Hoje vamos continuar falando acerca da série Maranata, e hoje nós vamos falar sobre Abraão. Essa série, para mim, ela foi muito interessante quando o Douglas propôs ela, porque à primeira vista você ouve assim, série sobre Maranata. A primeira coisa que a pessoa pensa vai ser uma série sobre volta de Jesus, né? Mas a proposta é olharmos para esse livro, a Bíblia Sagrada, e passearmos de Gênesis a Apocalipse, contemplando a obra da redenção. O Evangelho de Jesus Cristo sendo revelado e ampliado em toda a Escritura. Então, isso é muito, muito interessante. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, olhando para a vida de Abraão. Mas antes da gente chegar em Abraão, vamos abrir em Gênesis 3,15 e vamos recapitular. Começando de Gênesis 3,15. Que, segundo os teólogos, os eruditos, é a primeira vez que o Evangelho é pregado de forma direta na Bíblia, é nessa passagem, Gênesis 3,15. Eles chamam disso, dessa porção de proto-evangelho. Então diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então o Senhor está no jardim falando isso para Satanás, para a serpente, e ele está afirmando que poria inimizade entre Satanás e a mulher, e entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. E o descendente da mulher, eu estou assustado com isso aqui, ó. Tá, vai dar tudo certo. Calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu acho que não. Você não tem noção da quantidade de água que eu já derrubei. E aí a água cai e molha o iPhone, aí você quer salvar o iPhone, aí o microfone cai, aí é uma confusão. Então vamos lá. O que eu estava falando? O descendente da mulher. E aqui vai dizer que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Então, quem é o descendente da mulher que esmagou a cabeça da serpente? Jesus o Cristo, muito bom. Então, aqui nessa passagem começa a desenrolar o que alguns vão chamar do plano da redenção, que na verdade aqui começa a narrativa do Evangelho. E aí, o que acontece? O Senhor fala que se levantaria um homem, o Messias, o descendente da mulher, que iria vir para destruir as obras de Satanás. E aí nós vamos observando, no desenrolar da história, que
o mundo entra em caos e Deus encontra um homem chamado Noé. E o Léo, ele ensinou sobre Noé. Chama Noé e sua família para reconstruir o mundo. Então, fala, constrói uma arca, e a partir da família de Noé, eles deveriam reconstruir o mundo. E aí, nós vamos vendo a revelação da aliança, ou seja, da redenção, crescendo. Então, o Messias, primeiramente, ele é apresentado como descendente de quem? Vocês falam aqui de noite, porque de manhã fala. Então, Jesus é apresentado primeiramente como descendente de quem? Da mulher. Aí você vai andando na história, você vai descobrir que Jesus, além de ser o descendente da mulher, ele também é o descendente de Noé. Até porque não tinha como, né? Foi a única família que sobrou. E aí, Noé e sua família saem da arca. Aí Noé se mete para tomar lá o vinho lá que o Tiago engasgou, enche a cara, fica loucão. Aí fica pelado, aí o filho descobre a sua nudez, e ele levanta e fica com muita raiva, porque o seu filho descobriu a sua nudez. Não sei você, mas quando eu era menor, eu lia isso e perguntava, mas por que Noé ficou com tanta raiva só porque o seu filho viu ele pelado? Então, você vai ter que ser forte. Mas descobrir a nudez na Escritura, isso está em Levítico, está relacionado a questões sexuais. Então, o filho de Noé, quando diz que ele descobriu a nudez de Noé, ele não só viu Noé pelado, ele fez outra coisa com Noé enquanto Noé estava bêbado. Mas vamos seguir, esse não é o assunto. E aí, depois dessa confusão aí na família de Noé, Deus fala que iria habitar na casa de Sem. Um dos filhos de Sem é Noé. Aí, de novo, nós vemos o plano, a aliança de Deus andando. Porque o Messias, primeiro, ele deveria ser o descendente da mulher. Aí depois a gente sabe que ele é o descendente de Noé. Aí, logo em seguida, a gente descobre que ele seria o descendente da casa de Sem. Porque Jesus, o Messias, ele é semita. Por isso da expressão antissemita. Quem já ouviu essa expressão, antissemita? O que significa alguém que é antissemita? É alguém que é contrário aos descendentes de Sem, aos semitas. E aí, vai andando. Acabou o dilúvio, se levanta um cara com encapetamento de nível elevado. O nome dele é Nimrod. Ele não é só um endemoniado, ele está em outra categoria. E ele desafia Deus, construindo uma torre, chamada Torre de Babel. Você imagina, Nimrod, ele é tão endemoniado, que primeiro que havia uma ordem, encham a terra. E aí o que ele faz? Ele faz uma torre para juntar todo mundo para servir o seu propósito. É aí que começa o espírito da Babilônia. Você imagina o seguinte, alguns eruditos, principalmente alguns até eruditos que vão estudar história, eles afirmam que Nimrod era tão encapetado que ele desafia a Deus ao ponto de falar, eu vou construir uma torre tão alta que nem se tu mandar outro dilúvio eu morro. Aí Deus desce, vou ver essa bagunça aqui. E aí nesse momento, o que ele faz? Ele separa as línguas e aí nascem as nações. Alguns estudiosos, que no caso não sou eu, foram contar lá as nações que nasceram, e eles contam dizendo que nesse momento nascem 70 nações, nascem a partir dessa divisão da Torre de Babel. Aí o que acontece? Deus encontra um outro homem. Ele vai lá na terra onde Nimrod construiu a torre e encontra um cara chamado Abrão. E aqui começa a nossa história sobre Abrão. Introdução gigante, né? Vamos lá. Gênesis 12. Então o Senhor vai atrás de Abraão, que no caso dele é Abrão ainda. Todo mundo está aí? Gênesis 12?
Então vamos lá. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra. A pergunta é: qual que era a terra dele mesmo? Babilônia, Babel. Que hoje é o Iraque. Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então preste atenção, aqui começa a ser desenvolvida a aliança que Deus faz com Abraão, que vai crescer até Gênesis 15, beleza? Mas aqui começa a ser desenvolvida a aliança. Então a primeira coisa aqui, Deus fala para Abraão: sai da tua terra e vai para outra terra. Então vamos seguir. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Ponto e vírgula. Só uma pausa. Quem não queria ouvir um negócio desse aqui? Já pensou Deus falar assim: te abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem quiser arrumar treta contigo? Não ia ser maravilhoso? Pô, Deus amava Abraão de real, né? Mas tudo bem, isso fecha esse parênteses aí. E aí, diz assim: e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Então aqui, presta atenção. A aliança que Deus faz com Abraão envolve uma promessa. E essa promessa tem 3 partes. Quais são as 3 partes da promessa que Deus fez para Abraão? Primeira parte da promessa. Você que está anotando aí, você que não está, deveria. A primeira parte da promessa: eu vou te dar uma terra. Ok? Que terra é essa? A terra de Canaã, que lá na frente é chamada da terra que mana leite e mel, a terra prometida. Uma terra de prosperidade, uma terra onde a família de Abraão teria uma vida plena diante da presença de Deus. Uma terra, a terra prometida. Segunda parte da promessa: Deus faria de Abraão uma grande nação. E aqui começamos a ter um problema, porque não sei se você lembra, mas Abraão não podia ter filho com a sua esposa. Então como é que vai virar uma nação se a gente nem tem filho? Uma grande nação. Então, você que está anotando, anota aí. Uma terra, uma grande nação. E a terceira parte da promessa é que, por meio de Abraão, ou seja, por meio da nação que iria nascer de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa passagem ela é muito emblemática, porque Abraão é chamado de pai da fé. E uma coisa que é loucura, que é o seguinte: Deus não falou onde era a terra, Deus não falou como que ia acontecer esse negócio, Deus não falou de onde ia sair essa grande nação, e nem qual seria o processo que, por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus só falou para Abraão: anda aí. E Abraão, o que ele fez? Ele pediu um sinal para Deus? Sim ou não? Não. Ele pediu uma confirmação. Ele pediu uma profecia? Não. O que ele fez? Ele foi. Então Deus falou com ele: vai, e ele foi. Não é maravilhoso? Por isso que ele é o pai da fé, porque a palavra fé está relacionada a fidelidade e confiança. Abraão era um cara que confiava na voz de Deus, ao contrário de nós, incrédulos, que ficamos pedindo sinais para fazer coisas que Deus já mandou a gente fazer. E o pessoal fica usando exemplo de incrédulo da Bíblia como texto base para a sua incredulidade. Se converte nessa noite da sua incredulidade e confia
em Deus. Ah, mas eu não sei como vai ser. Vai sem saber, filhão. Isso é confiança. Não, mas eu sou uma pessoa racional, eu preciso entender todo o processo, eu preciso saber tudo. Não, você não precisa saber nada, você só tem que obedecer à voz de Deus. Confiança é a mesma coisa que alguém que pula de um paraquedas, pula de paraquedas do avião em movimento. Ele tem muita fé numa mochila. Isso é fé. Tipo assim, tu se jogou e tu está confiando que aquele paraquedas vai salvar a tua vida, sendo que nem foi tu que embrulhou aquele paraquedas, foi outra pessoa. E se aquela parada não abrir? Tu morre. Aleluia. Quantos querem ter fé em Deus? Pô, o pessoal não quer não. Então Abraão confiou na promessa por meio de um Deus de aliança. Então você que está aqui, presta atenção, Deus é um Deus de aliança. Deus sempre cumpre aquilo que Ele fala. Ao contrário de nós, Deus sempre fala a verdade. Aleluia. Só um parênteses aqui que não tem nada a ver com a palavra, mas vamos entrar por essa porta que se abriu agora. Nós temos que aprender a ser homens e mulheres de aliança, que falam a verdade. E se alguém chega para você e fala assim, e aí, o que você achou da comida? Aí a comida foi ruim pra caraca. Você fala assim, foi boa. Então, foi não. Aprende a falar a verdade. Se alguém fala assim, e aí, você vai lá no dia tal? Você sabe que você não vai. Mas você fala assim, não, eu vou sim. Isso não é característica de alguém de aliança. Pessoas de aliança falam a verdade. Aleluia. Você vê um irmão teu errando. E você não vai lá e fala a verdade para ele. Isso porque você não aprendeu o que é aliança. Voltando, fechando parênteses, vamos voltar para Gênesis 12. Então, Abraão era um cara de fé, porque confiou em Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus de aliança, e aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Então, Ele não explicou como é que ia ser, mas Ele falou, vai que eu vou fazer, e Abraão, se tu falou, eu vou. E ele foi. E aí, no versículo 4, diz que Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. Então, Abraão, começa a andar aí. Ele começou a andar. E aí, no versículo 5, vai dizer que Abraão começou a andar e chegou na terra de Canaã, que é a terra prometida. Aí no versículo 7, diz o seguinte: então o Senhor apareceu a Abraão e disse, darei essa terra à sua descendência. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, agora eu tenho perguntas escatológicas nessa noite a fazer. Quais são as 3 partes da promessa que Deus faz? Me ajuda aí, Bozado. Se ninguém falar nada, você fala. Tá bom? Quais são os 3 aspectos da promessa? Uma terra. Uma grande nação. E todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Abraão. Pergunta escatológica. Em algum momento da história de Israel, eles ocuparam toda a terra prometida? Porque lá em Josué 1, Deus vai dar os limites da terra. Então ele diz, até do rio tal, até o rio tal, da terra tal, até a terra tal. Em algum momento Israel ocupou toda a terra prometida? Nunca. Nunca na história Israel conseguiu ocupar todo o espaço da terra prometida. Logo, essa promessa nunca se cumpriu. Mas Deus é um Deus de aliança. O segundo aspecto, por meio de Abraão se levantaria uma grande nação. E grande aqui não está relacionado à quantidade, mas está relacionado em grandeza e glória. Uma nação gloriosa.
que ia ter grande autoridade. Então, o que o Senhor está falando é, a partir dessa nação, a partir de você, eu vou levantar uma nação que vai influenciar o mundo. Pergunta escatológica. Em algum momento da história bíblica ou história moderna, Israel foi uma nação que influenciou o mundo? Foi uma grande nação? Que todas as nações se submeteram a Israel? Nunca. Pelo contrário. O que a história nos mostra? Que o tempo todo na Escritura tem algum endemoniado. Lembra do encapetamento de Nimrod? Ele vai passando. Ele ficou até mais alto o microfone. Sempre tem alguém que quer destruir Israel, que quer acabar com Israel. E não apenas na Escritura. Você vai ver os impérios se levantando, tentando destruir Israel. Mas na história, você vai ver vários líderes que tentaram destruir, dizimar Israel. Israel nunca foi uma nação que foi proeminente sobre as nações. Pelo contrário, ele sempre foi uma nação desse tamanhozinho, que todo mundo quer destruir. Agora mesmo, Israel é uma nação que não está ocupando nem grande parte da terra prometida, e todas as nações que estão ao redor de Israel, o que eles querem fazer? Agora, quer destruir Israel. Mas Deus é fiel, e Deus é um Deus de aliança, e vai chegar um dia que Israel vai ser a grande nação sobre todas as nações da terra. E o terceiro, não precisa nem pensar, porque de fato, se a primeira nunca se cumpriu, eles nunca ocuparam a terra, se nunca foram uma nação proeminente sobre todas as nações da terra, é fato que dessa nação ainda não abençoou todas as famílias da terra. E aí fica uma pergunta, que é, como que isso vai se cumprir? Aí no versículo 7, o Senhor fala para Abraão, como que isso vai se cumprir? Ele diz, a sua descendência vai dominar sobre essa terra. E aí fica um negócio assim que você fala, pô, legal. E passa. Só que Moisés não foi, quando escreveu isso aqui, ele não foi tão detalhista. Mas graças a Deus, pelo Power Ranger vermelho, Paulo de Tarso, que sempre nos ajuda. Eu estava falando de manhã que Paulo era legal, porque ele pega os negócios assim e ele fala, peraí, vamos sentar aqui, vamos explicar. Então os caras na Bíblia que não é legal, tipo Daniel. Daniel, ele joga uns troços assim e sai, ele vai passando, peraí Daniel, calma aí, como é que é isso? Não, se vira. Tipo, mas Paulo, ele vai desvendando os mistérios. E Paulo vai explicar como que isso aqui vai se cumprir. Então vamos abrir em Gálatas 3, e ele vai ensinar quando que essa promessa vai se cumprir. Gálatas 3, versículo 16. Gálatas 3,16. Quem achou, diga eu. O pessoal está procurando, vamos lá? Gálatas 3,16, diz assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Ó, já mudou. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E o teu descendente é Cristo. E aqui a brincadeira começa a ficar séria. Porque Cristo é o descendente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente, mas ele também é o descendente de Abraão, que vai tomar uma terra. Ele vai fazer de Israel a nação que vai influenciar as nações da terra. O descendente de Abraão vai sentar num trono em Jerusalém. Ele vai ser rei dos judeus, o trono de Davi. E ele vai encher a terra com a sua glória. E ele vai abençoar todas as famílias da terra. Essa promessa vai se cumprir
quando Jesus voltar. E todo o ímpeto humano e satânico que se levanta contra Israel, tentando dizimar o povo de Israel, vai ser destruído por Jesus. Você já parou para pensar? Por que Satanás, toda hora quer influenciar alguém para tentar dizimar o povo de Israel? Por que Satanás quer invadir e tomar Jerusalém? Porque ele sabe que a redenção do mundo vai acontecer quando o descendente de Abraão descer, tomar o domínio de Israel, e ele vai colocar todas as coisas no lugar. Quem está comigo aqui? Então vamos para a parte grave agora. Agora vamos para Gálatas 3, 6. E agora você vai rabiscar a sua Bíblia. Gálatas 3, 6. Diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Pausa. Pergunta aqui do tio Coelho. Abraão foi salvo? Sim ou não? Sim. Por que foi? Porque está escrito. Ele foi justificado. Se ele foi justificado, ele foi salvo. Agora, como que ele foi salvo? Por que ele foi salvo? Porque ele creu em Deus. Então, ele creu em Deus e ele foi salvo pela fé. Ok? Pergunta: qual a diferença daqueles que foram salvos no Antigo Testamento e aqueles que são salvos na Nova Aliança? Qual a diferença? Nenhuma. Na Antiga Aliança, os homens eram salvos pela fé. E na Nova Aliança? Pela fé. Então vamos continuar. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Agora, se ele creu em quê? Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Agora você vai rabiscar na tua Bíblia, Evangelho aí. Prenunciou o Evangelho a Abraão. Pausa de novo, vamos tudo de novo. O que o Senhor prega no jardim em Gênesis 3,15? Acho que é só de manhã que fala mesmo. Vamos tudo de novo. Me ajuda? Busato, me ajuda. Vamos lá, alguém. Isso é muito cantarino, né? Então, o que o Senhor anunciou lá em Gênesis 3,15? O Evangelho. E o que Deus falou para Abraão? O Evangelho. Está escrito aqui que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Abraão foi salvo porque creu no Evangelho. Isso significa, meus amigos, meus amados, meus irmãos, que o Evangelho não começa em Mateus. O Evangelho começa em Gênesis. E nós precisamos romper uma prática evangélica nesses dias. Que sempre quando alguém se converte, a gente manda começar a ler a Bíblia por Mateus, ou Lucas, ou João. E a gente está mandando as pessoas começar a ler o Evangelho pela metade, mas o Evangelho precisa começar a ler do início. Você sabe qual que é o objetivo do livro de Gênesis? Ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque Abraão ouviu o Evangelho de Deus. Aí você vai falar, aí sempre alguém fala, mas quando chega no livro de Levítico, aí é o livro dos açougueiros, né? E mata o animal, tira a coxa, lava a coxa, limpa as vísceras, aí tira, aí vai, mata o bode, solta o bode, aí faz a oferta movida, para que mover o negócio, né? Aí joga o sangue, aí lava, cara, uma confusão. Mas todo esse ritual de sacrifícios apontava para Cristo.
Então vamos continuar aqui no Gálatas. Ele prenunciou o evangelho a Abraão. E qual foi o evangelho que ele pregou para Abraão? Em ti serão abençoados todos os povos, ou em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora vem comigo. Por que Abraão ouviu Deus falar, começa a andar? E ele obedeceu. Sabe por quê? Porque ele creu que Deus iria levantar um descendente da sua casa, que iria colocar todas as coisas no lugar. Ele creu que da sua família viria o Messias, o Cristo, que iria chamar homens, mulheres e famílias de todos os povos para a salvação. Abraão tinha consciência do Cristo que viria a partir da sua casa. Abraão creu no Evangelho. Então, a promessa nos diz que o Cristo é o descendente da mulher que iria destruir Satanás. Mas também diz que o Cristo seria o descendente de Abraão, que iria abençoar todas as famílias da terra por meio de Israel. Logo, a salvação dos gentios já está escrita em Gênesis 12. Gênesis 12 não é uma descrição da eleição de Israel. É uma descrição da eleição de Israel para a bênção de todas as nações da terra. Em Gênesis 12, quando Abraão ouve o Evangelho, o Senhor está anunciando para Abraão: eu vou salvar os brasileiros por causa de você. Então começa a andar aí, bicho. O bicho fica por minha conta. E Abraão começa a andar porque ele creu no Evangelho de Jesus Cristo. A diferença é que nós cremos no Evangelho de Jesus que veio e virá. Mas Abraão creu no Evangelho do Jesus que ele viu chegando. Cara, vamos ser sinceros. O que é mais fácil? Nós crer no Jesus que veio, ou Abraão crer no Jesus que viria do seu ventre, sendo que nem filho ele podia ter? Abraão confiou em Deus, porque Deus é um Deus de aliança. E aí, terminando a introdução, vamos para a palavra. Aí em João 8,56, Jesus faz uma declaração de Abraão que é apavorante. João 8,56 diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu e regozijou. Caraca, Abraão viu o meu dia. Jesus disse: Abraão olhou para mim e ele se alegrou, por isso ele confiou até o fim. E detalhe, ele confiou na palavra até o fim, sendo que ele não viu nenhuma delas se cumprir, mas ele confiou porque Deus é um Deus de aliança. Por isso ele é o pai da fé. Mas ele viu a Jesus, ele viu Cristo, e ele se alegrou em ver o dia do Senhor. E aí temos uma outra pergunta, que é: por meio da aliança que Deus faz com Abraão, como é que Abraão consegue contemplar o Senhor? A verdade é que na jornada de Abraão, Deus foi se revelando para Abraão. E cada vez que Deus se revelava para Abraão, o mistério do Cristo se abria para ele. Então em Gênesis 12, ele começa a ver o descendente. Aí em Gênesis 15, isso começa a crescer. E aí Deus está indo para destruir Sodoma e Gomorra, e ele vai visitar a casa do seu amigo, Abraão. E senta na casa de Abraão para almoçar com Abraão. Pausa.
o Deus pré-encarnado senta na mesa e come com Abraão. A pergunta é: para onde foi essa comida? Senta na mesa com Abraão, sabe por quê? Porque ele era amigo de Abraão. E a revelação do descendente vai crescendo. Mas, na minha opinião, tem um momento da vida de Abraão que foi para mim o momento, vamos dizer, o ápice da revelação do Cristo, que é Gênesis 22, e vamos para lá agora. Aí o que eu vou pedir agora? Vou pedir aos irmãos que nós vamos abandonar agora, por um momento aqui, as anotações. Não, você pode anotar, mas vamos todo mundo abrir a Bíblia. Abre a Bíblia todo mundo. Até quem não gosta da Bíblia, vai abrindo aí. Isso, que o Espírito vai te convencer hoje do teu pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Então é Bíblia no celular, no iPad, vai abrindo aí. Vamos abrir a Bíblia e nós vamos ler. Nós vamos ver Jesus agora sendo revelado na vida de Abraão. O cara da fé. Ele é o cara. Então, Gênesis 22. Então, a promessa de Abraão, ela estava pautada num negócio, num filho. E Abraão vai, e nasce Isaac. Eu fico imaginando o seguinte: Abraão devia olhar para Isaac e falar assim: desse cara vai sair o Messias, que vai ordenar todas as coisas na terra. Porque se o Messias ele era descendente da mulher, ele também era descendente de Noé. Se ele era descendente de Noé, ele era descendente de Sem. Se ele era descendente de Sem, ele era descendente de Abraão. Se ele era descendente de Abraão, ele era descendente de Isaac. Eu fico imaginando que que Abraão devia ser tão chato com Isaac que ele nem jogar bola ele podia. Sai daí, menino, tu vai quebrar a perna, tu vai se acidentar, vai acontecer alguma coisa. E se tu menino morrer, o Messias não chega. Como é que ele devia tratar? A promessa para o mundo vai sair desse menino. Ele olhava para Isaac e ele devia olhar: a redenção do mundo vai sair daqui. Porque ele viu o dia do Senhor. Aí um dia Deus tem um senso de humor maravilhoso. Em Gênesis 22 diz assim: depois dessas coisas sucedeu que Deus provou a Abraão dizendo: Abraão, ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque. Forte isso, hein? Depois, nem vou falar o que eu ia falar, mas vamos lá. O único filho Isaque, melhor não. A quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Gente, me ajuda a melhorar. Deus vai, o cara não podia ter filho, aí Deus vai lá e fala: sai da terra, começa a andar, eu vou te dar um filho, e desse filho eu vou edificar uma grande nação, e eu vou te dar uma terra, e por meio dessa nação eu vou levantar um descendente, e vou trazer salvação para todas as famílias da terra. Aí ele tem um filho, ele está com o filho, ele cuida do filho. Aí um dia Deus falou assim: vai lá e mata o filho. Pô, Deus está com Alzheimer, sei lá o que está acontecendo. Me ajuda, bicho. Agora, sabe qual é a parada? Abraão chegou e falou assim: não vou não. Ele discutiu com Deus? Ficou fazendo pergunta. Não, mas para quê? Por quê? Como que é? Como é que vai ser? Mas peraí. Pediu um sinal? Pegou a Bíblia e falou: fala comigo, Senhor. Ah, você já fez isso, né? Eu preciso de um sinal. O pessoal vai, não, preciso de uma profetisa. Tem uns profetas aí que cobram para dar profecia. Isso não é profecia, isso é feitiçaria. Mas tudo bem, vamos seguir. Aí, Abraão, ele ouviu a voz, e ele pegou o filho dele, e foi para matar o filho.
E Abraão creu na voz. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus é um Deus de aliança, que cumpre aquilo que fala. Você quer que eu mate? Eu mato, mas tu se vira para cumprir isso aí depois. Ele obedeceu. Ele confiou em Deus. E aí pega Isaac, leva Isaac. Chega no monte. Versículo 5 diz assim: então Abraão disse aos seus servos: fique aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Tipo assim, ó, eu vou subir aqui. Eu vou matar esse menino. Mas Deus vai dar o jeito dele, porque Deus é um Deus de aliança. Nós vamos voltar aqui. Como é que vai ser isso, sei lá, mas nós vamos voltar. E aí vamos lá. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac, seu filho. Só preste atenção nessa expressão. Abraão pegou um negócio de lenha e botou nas costas de Isaac, seu filho. Porque agora vai começar o momento, o tio Coelho destruindo as imagens que você tinha da escolinha dominical de Gênesis 22. Acabando com a revistinha da escola dominical. Então vamos lá. Então, diz que ele colocou a lenha. Cadê? Onde eu estou perdido? Fiquei até emocionado. 6. Ele pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac, seu filho. Levou também o fogo, a faca, e foram caminhando juntos. Isaac, que não é bobo nem nada, começou a ficar preocupado. E ele está olhando, ele fala assim: tem uma madeira. Imagina, o cara está carregando um fardo de madeira. Pô, tem a madeira. Tem uma faca. Tem um fogo. Pô, bicho, cadê o cordeiro? Pô, não vai ter cordeiro, não? Aí, Isaac, que não é bobo nem nada. No versículo 7, então Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: estou aqui, meu filho. Isaac perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E aí Abraão responde uma das frases mais importantes da narrativa do Evangelho da Bíblia: Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Por isso que aqui Deus é conhecido como Jeová Jireh, o Deus provedor. Só que sabe qual é o problema disso? É que todas as vezes que um pastor evangélico usa essa expressão, Jeová Jireh, ele fala de dinheiro. Deus, Jeová Jireh. Aí faz a campanha, né? Jeová Jireh. Venha, traga a sua família. Campanha, Jeová Jireh. Porque Deus é o provedor. Deus é o provedor da sua casa. Deus é o provedor da sua família. Ele vai te dar dinheiro. Ele vai te dar recursos. Ele vai te dar carro. Ele vai te dar tudo o que você precisa. Cala a boca! Não era para ter falado isso na câmera, mas Jeová Jireh não é o Deus que provê em dinheiro, é o Deus que provê o cordeiro. Ele é o nosso provedor, porque Ele é aquele que provê o cordeiro para o sacrifício. E aqui chega a parte mais grave. Porque no versículo 9, tendo ele chegado ao lugar de Deus, havia mostrado a Abraão, esse edificou um altar, arrumou a lenha, depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sob a lenha. Aqui vem a parte mais legal, porque na escolinha dominical da tia da escola tinha a revistinha e tinha aquela imagem de Abraão pegando o seu filho, a sua criança, e ele deu um bote em Isaque. Pá! E ele pegava a criança e amarrava a criança, e a criança chorando, ela gritava: não, pai, não faça isso, não me mate, o que está fazendo? E aí tem aquela imagem sofredora, né, de Abraão pegando o filho, botando em cima e a criança gritando: pai, o que está fazendo? Não faça isso. E o pai chorando, e o filho chorando, e o Abraão com a faca. Gente, esquece isso. No próximo capítulo, em 23, diz que Sara morreu
com 127 anos. Sendo que Sara teve Isaac com 90. No capítulo seguinte, Isaac tinha 37 anos. Os caras aí, dos estudiosos, dizem que Isaac aqui, no Monte Moriá, ele tinha entre 20 e 35 anos. E se Isaac tinha entre 20 e 35, Abraão tinha 120 a 135. A pergunta é, tu acha que um velho de 130 anos agarrou um cara de 30 anos, amarrou ele, e ainda levantou ele e botou no negócio? Esquece, filho. O Monte Moriá é o monte da confiança. Porque nesse momento, o pai amou o seu Deus. Por isso decidiu entregar o seu filho. E o filho confiou no seu pai. Por isso entregou-se livremente. Imagina, Abraão vira para Isaac então. Deus pediu você como sacrifício. Isaac vira para Abraão e fala, o teu Deus pediu? O Deus da aliança? O Deus que foi fiel a nós desde sempre, que nunca falhou. Se Deus pediu, eu me entrego. E tu acha que Abraão... Eu acredito que Isaac até subiu no negócio. Não, imagina. Isaac deve ter arrumado o troço todo. Gente, porque quem que carregou o fardo? Tu acha que botou um negócio de madeira na criança de 5 anos, carregando a madeira? Tu imagina, quem que foi que arrumou o negócio lá, o altar? Quem que botou a lenha? Quem que subiu lá? E ele falou, me amarra. Então Abraão amarra Isaac, Isaac está lá. E Abraão ergue a sua mão para matar seu filho. E aí, versículo 10, estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo bradou do céu, Abraão, Abraão. E aqui só uma pausa para quem gosta de estudar profundamente a Bíblia. Todas as vezes que Deus chamou alguém 2 vezes pelo nome, é Deus chamando essa pessoa para uma profunda aliança de amizade. Abraão, Abraão. Saulo, Saulo. Por que me persegue? Pedro, Pedro. Samuel, Samuel. Abraão, Abraão. Ele respondeu, estou aqui. Então o anjo disse, não estenda a mão sobre o moço. Não lhe faça nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Agora, o que Abraão tinha profetizado antes para Isaac? Deus proverá o cordeiro. Repita comigo, Deus proverá o cordeiro. E aí, beleza, não vai matar mais Isaac, no versículo 13. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um quê? Um quê? Não, carneiro. É só ler que vai dar tudo certo, Busato. O problema das pessoas é só que não lê o que está escrito. O maior problema do Brasil não é teológico, é de português mesmo, falta ler. O que Deus ia prover? O cordeiro. Mas o que apareceu? O carneiro. E aí, Abraão pega o carneiro. E no versículo 14, por isso Abraão chamou aquele lugar de Jeová-Irê, Jeová-Jirê, pelo que se diz até o dia de hoje. Presta atenção, até o dia de hoje se diz que no monte do Senhor Deus proverá. E aí o que acontece, que é maravilhoso, que agora o Senhor aparece para Abraão e vai pregar o evangelho de novo para Abraão. Ele vai relembrar o evangelho para Abraão. E aqui tem um princípio para você aprender. O evangelho
não é uma mensagem para ser pregada na escolinha dos novos convertidos, para você nunca mais ouvir. O Evangelho é a mensagem que sustenta a nossa jornada. O Evangelho precisa ser pregado e repregado e repregado. Nosso problema é que nós precisamos pregar o Evangelho para os evangélicos do Brasil. E aí o Senhor prega o Evangelho de novo para Abraão. E aí no versículo 15, diz assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão, e pela segunda vez desde o céu: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste teu filho, o teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar, e a tua descendência e o teu descendente dominará sobre as portas dos seus inimigos, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio do teu descendente, pois obedeceste a minha voz. Abraão viu, ele viu um Deus amoroso que amou o mundo. Por isso ele deu o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Abraão viu um pai amoroso, o Pai Celeste, que deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. E ele viu o Filho, o Deus homem, que amou o Pai e confiou na vontade do Pai, e entregou a sua vida como cordeiro para salvar homens e mulheres, famílias de todas as nações da terra. Porque não sei se você sabe, mas Jesus diz: ninguém pode tirar a minha vida. Tu acha que alguém foi lá e para Jesus? Jesus é o Criador de todas as coisas, querido. Tu acha que alguém podia tirar a vida de Jesus sem a sua permissão? Esquece isso. Ele disse: ninguém pode tirar a minha vida, eu entrego ela voluntariamente. E sabe o que é mais legal nessa história? É que havia uma palavra: Jeová Jireh, Deus proverá o cordeiro. E esse eco dessa profecia foi enchendo a terra. E os profetas foram reprofetizando isso. Então Moisés profetiza sobre esse cordeiro. Isaías, em Isaías 53, profetiza sobre o Cordeiro de Deus. Ezequiel, Daniel, Zacarias, Davi, Salmos 22, ele está falando exatamente disso, o Cordeiro de Deus. E essa palavra estava sobre as nações da terra: Deus proverá o cordeiro, Deus proverá o cordeiro. Aí um dia em Jerusalém, no Rio Jordão, havia um profeta muito loucão, que segundo The Chosen, parecia muito com João Batista, parecia muito com o Cantarino. E estava lá João Batista, ele está no Jordão, e ele está batizando as pessoas para arrependimento de pecados. Aí um dia ele ergue os olhos, vem Jesus chegando, e ele fala: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus. Deus provê o Cordeiro. O Cordeiro que iria morrer em nosso lugar. E Jesus subiu no madeiro de livre e espontânea vontade. Ninguém amarrou Jesus contra a sua vontade. E ele se entregou na cruz, e ele sangrou em nosso lugar, e ele derramou o seu sangue para nos comprar do império de trevas. E ele, o descendente da mulher, esmagou a cabeça da serpente na cruz. O descendente de Abraão comprou homens, mulheres e famílias de todas as nações da terra na cruz. Ele desceu
e se entregou para nos salvar. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Quantos são gratos ao Cordeiro de Deus? Quantos são gratos ao Cordeiro de Deus? Vamos gastar alguns momentos agora, erguendo nossas vozes agora. Vamos encher esse lugar de um som de ações de graças. Você pode fazer isso? Quantos são gratos pela obra de Jesus? Quantos são gratos pelo descendente de Abraão, o Cordeiro de Deus? Erga suas mãos aos céus, vamos. Abra sua boca agora e vamos encher esse lugar com orações de agradecimento. Vamos, vamos. Deus amou o mundo, por isso Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, embora sendo semelhante a Deus, Ele se esvaziou, assumindo forma de humana, e Ele desceu até a posição de escravo, e Ele obedeceu, Ele serviu, Ele se humilhou, e Ele obedeceu até a morte, e morte de cruz.